Olá, seja bem-vindo a mais um resumo da semana. Eu sou Henrique Cisma, jornalista e diretor de conteúdo da Smartus. Roda a vinheta. Esta semana continuamos com medidas do governo federal e também da Caixa Econômica Federal para atenuar os impactos do novo coronavírus na economia. A quarentena foi prorrogada em 23 dos 27 estados do Brasil, 22 estados mais o Distrito Federal. Não há muitas mudanças em relação ao mercado imobiliário, os canteiros de obras continuam funcionando, embora com regime de horários diferente. Mas no tocante à construção civil, essa prorrogação da quarentena é prejudicial em relação às vendas, em relação aos lançamentos, a novos empreendimentos. Mas o que já está em andamento não será afetado. O que aconteceu de relevante para o caixa das empresas essa semana foi a postergação dos pagamentos de ICMS e ISS, que são são tributos estaduais. Na semana passada nós trouxemos, inclusive no resumo da semana, foi anunciado que seria prorrogado por 6 meses o pagamento do PIS/PASEP, do COFINS e da CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, todos esses tributos federais no âmbito do Simples Nacional, por 6 meses. Agora, os tributos estaduais também, portanto, o ICMS e o ISS prorrogados, só que por um prazo menor, de 3 meses e não de 6 meses. Essa resolução foi publicada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional no início da semana. A medida se aplica somente às pequenas empresas, ou seja, que têm um faturamento anual de até 4,8 milhões de reais. Dessa forma, o ICMS e o ISS, que tinham vencimento inicial para abril, agora vão vencer em julho. Os que tinham um vencimento para maio vão ser pagos em agosto e os que venciam em junho serão pagos em setembro. Uma outra medida anunciada essa semana foram os saques do FGTS com recursos do fundo PIS/PASEP. O governo federal publicou a medida provisória número 946 na noite de terça-feira. Essa medida provisória foi publicada já no Diário Oficial da União e ela extingue o fundo PIS/PASEP e migra os recursos, que totalizam 20 bilhões de reais, para o FGTS. Esse montante poderá ser sacado por até 60 milhões de pessoas, de acordo com estimativas do governo federal, no período entre 15 de junho e 31 de dezembro. A Caixa ainda não divulgou mais detalhes do cronograma de atendimento. Cada titular das contas do FGTS, podendo ser mais de uma conta, pode sacar até o limite de R$ 1.045. Além desses 20 bilhões que vieram do fundo PIS/PASEP, tem ainda outros 14 bilhões que não foram sacados, que são ainda da medida provisória dos saques imediatos do FGTS que o governo publicou no ano passado. De acordo com o governo federal, essa medida, ou seja, a extinção do fundo PIS/PASEP e a imigração de recursos para o FGTS, visa complementar a renda das famílias nesse momento de crise. A medida não deve prejudicar os financiamentos imobiliários nem os subsídios para o segmento econômico, nas faixas 1,5 e 2 do Minha Casa Minha Vida, já que os recursos provêm do fundo PIS/PASEP. O Ministério do Desenvolvimento Regional, isso é interessante comentar, assinou no final de março uma portaria que atribui 100% do subsídio para as faixas 1,5 e 2 ao FGTS. Eu falei com mais profundidade sobre esse assunto no Smartus Explica, onde contextualiza o mercado imobiliário no cenário da Covid-19. Então confere também, a gente pode deixar aqui na descrição do vídeo. Essa portaria do MDR, que passa 100% dos subsídios para o FGTS e desvincula o orçamento da União, não tem relação direta com o novo coronavírus. Mas é claro que seria ainda menos provável que a União honrasse seus compromissos e viabilizasse novas contratações, agora que o governo federal tem precisado abrir o caixa para salvar a economia de uma forma geral. E para finalizar o resumo da semana, um anúncio que aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 9 de abril, a Caixa anunciou novidades para o crédito imobiliário. O anúncio foi realizado numa live transmitida pela Caixa no Facebook, com a participação do presidente Pedro Guimarães e o vice-presidente de habitação, o Jair Luiz Moll. Eles anunciaram que serão injetados 43 bilhões de reais somente no crédito imobiliário, nas linhas que a Caixa já disponibiliza, tanto para o financiamento à produção quanto para o financiamento à pessoa física.
De acordo com o Pedro Guimarães, 5.500.000 famílias serão beneficiadas pela medida, que vai viabilizar 500.000 unidades contratadas com esses recursos. O Pedro Guimarães disse ainda que a decisão permite que as empresas continuem trabalhando normalmente e não precisem fazer demissões. Outro anúncio realizado pelo presidente da Caixa é que, para novos empreendimentos, para novos empréstimos, haverá 6 meses de carência no pagamento das parcelas, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, que aqui é o nosso foco, é o mais importante, o financiamento à produção. Nesse período de 6 meses de carência, as construtoras não podem demitir seus funcionários. Essa é uma medida tanto para salvar o caixa das empresas, quanto para salvar os empregos. E a estimativa do Pedro Guimarães é que haja manutenção de 1.200.000 empregos somente com essa medida. O Jair Luiz Mal, que é o vice-presidente de habitação, disse que para os empreendimentos que estão em andamento, poderá haver antecipação de 3 meses do cronograma de obra, ou seja, dos pagamentos que são feitos a essas incorporadoras. Isso vai aumentar a liquidez das construtoras, das empreiteiras que recebem os repasses e dar tranquilidade no fluxo de caixa, é o que afirmou o Jair Luiz Mal. E por fim, ele ressaltou que essa medida mantém os empregos, mantém o cronograma de obras ocorrendo normalmente. Estes são os destaques que eu separei para trazer para vocês. O que de mais importante, de mais relevante tem ocorrido para o mercado imobiliário. Confira também o nosso site smarts.com.br/notícias. Tem matérias muito além do que eu trouxe aqui no resumo da semana, com diversas fontes, com mais profundidade, com mais informações. Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho para receber notificação e também de conferir o Smarts Play. Temos palestras, entrevistas, são diversos conteúdos em vários formatos para você se manter bem informado. Então a gente se vê na próxima sexta-feira. Um abraço.